porque aquele emprego o tiraria do foco da igreja, ele pararia de trabalhar na igreja, ele não poderia, e ele não foi. Então essa ideia de clero, da figura super religiosa, o intocável, acaba se tornando um perigo na vida da igreja. E isso, queridos, no Novo Testamento, a luz do Novo Testamento, precisa ser desconstruído. Sabe por quê? Sabe qual é a visão da igreja que eu já falei para vocês aqui? Cada crente, cada cristão, um sacerdote. Cada cristão, um ministro de Deus. Precisamos desconstruir isso. Mais ainda, um outro paradigma, um outro dogma que tem sido muito firme na igreja ao longo dos anos é a ideia do culto. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas se um dia eu chegar aqui e desconstruir a formatação do nosso culto, o que eu chamo de desconstruir a formatação do culto? É virar o culto de ponta cabeça. Hoje nós vamos começar com a pregação, depois vem o louvor, e você fazer uma mexida. Eu não tenho dúvida que você vai ficar meio incomodado com esse negócio. Mas pastor, tem que ter uma ordem. Tem que vir primeiro o louvor, depois tem que vir a pregação, depois no final vem a bênção apostólica. Outro dia eu escutava uma discussão a respeito disso, a respeito da bênção apostólica, né? Porque em algumas igrejas, aliás, numa igreja, um pastor amigo nosso, teve uma pessoa que foi até lá e não ficou na igreja, porque no final o pastor não dava bênção. Ele não dava, era o modelo da igreja dele, ali na Zona Sul, e ele não tinha o costume de impetrar, vamos chamar assim, a bênção apostólica. Aquela pessoa chegou, achou um absurdo e disse: não fiquei naquela igreja, porque eles não impetram a bênção apostólica. Meus irmãos, a gente chega ao cúmulo de alguns lugares, algumas reuniões, se a gente não orar, como a oração, né, da Bíblia nos ensina em muitos momentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digo assim, você não esboçar essas palavras, estou orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente chega ao cúmulo de achar que a nossa oração passou do céu, não passou do teto, não chegou ao céu. Sabe por quê? Porque a gente acaba dando uma forma para a nossa espiritualidade, a gente acaba formatando o nosso culto de tal forma, se em algum dia esse culto sai desses parâmetros, a gente acha que alguma coisa está errada. E o que dirá, o que a gente pode dizer então a respeito da liturgia escrita, né? Em alguns contextos, se não houver um papel dizendo ali, ó, você tem que fazer primeiro isso, depois você ora, depois você canta, não existe culto para Deus. É mais um paradigma que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Eu diria também que há um outro paradigma, um quarto, dentre muitos, que a gente vem lutando para quebrar, que é justamente a ideia do templo. Meus irmãos, a casa de Deus, como é conhecida, o lugar onde Deus habita. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco a respeito disso, mas em nome dessa verdade, que a igreja é a casa de Deus, eu vou dominicalmente à casa de Deus. O prédio é o lugar onde Deus habita. Em nome dessa verdade, se é que eu posso chamar de verdade, em nome desse paradigma, catedrais são construídas, prédios suntuosíssimos são construídos, porque afinal de contas, Deus habita ali. Agora, irmãos, olha para mim aqui, fala sério, né? Dado o nível de ociosidade que muitos templos evangélicos vivem ao longo da semana, eu ousaria dizer que Deus sofreria de muita solidão se efetivamente as igrejas fossem a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Porque, fala sério, né? Você vai e é uma coisa que aqui eu luto. Hoje eu queria que o nosso espaço, pelo aluguel que a gente paga também, mas sobretudo, né, pela quantidade de programações que nós poderíamos ter para abençoar o povo, como eu queria que esse espaço fosse usado a semana inteira. Como eu queria que aqui nós tivéssemos reunião de oração, como eu queria que no meio da semana, quem sabe, pudéssemos tirar daqui esses bancos, colocar nos tatames aqui, ter aula de judô, aula de karatê, aula de culinária, aula de não sei o que, preenchermos esse espaço, porque, meus irmãos, como que os templos, os prédios das igrejas evangélicas se tornam espaços extremamente ociosos ao longo da semana. Você chega num lugar vazio, você chega numa determinada igreja e acontece isso aqui, vazio. Lugares
ele é conhecido como o Salmo da Jornada, ou o Salmo da Peregrinação, ou ainda o Salmo do Andarilho. Por que isso? Porque quando você vai para a realidade judaica, o templo era a menina dos olhos do povo de Israel. Quando você vai, principalmente para os escritos do Antigo Testamento, o que você vê é que o povo de Israel valorizava excessivamente o templo. Eu diria, à luz da palavra de Deus, que valorizava até demais. Por quê? Porque chegou um momento da história em que o povo passou a valorizar mais o templo do que propriamente a Deus. Mas antes de chegar nessa etapa ruim da história de Israel, o que você vê é que o povo efetivamente entendia que o templo era o lugar da habitação de Deus, era o lugar onde Deus se encontrava, era o lugar onde Deus falava, e havia uma espécie de peregrinação anual à casa de Deus. O templo ficava em Jerusalém, e como povos ficavam a 1, 2 dias de distância de Jerusalém, havia caravanas que saíam das suas terras em direção ao templo em Jerusalém. E sabe o que acontece? Quando o adorador, o peregrino, o caminhante ia chegando perto do templo, ele começava uma espécie de confissão diante de Deus. Ele começava a cantar, a adorar a Deus por conta da beleza do templo, por conta daquilo que Deus fazia ali no templo, por conta do encontro que ele estava para ter com o seu Deus no templo. Como você pode ver, havia um valor, uma estima muito grande no que diz respeito ao templo da presença de Deus. Diferente dos nossos dias, aquele era um templo específico. Ali sim nós podemos dizer que Deus decidiu, por uma questão circunstancial, habitar no templo, estar presente ali de uma forma integral, para assim dizer. Agora, queridos, hoje não é mais assim. Hoje, o templo não representa para nós o que representava para o povo de Israel no passado. Hoje o templo, a casa de Deus, não é mais a menina dos nossos olhos. Eu poderia dizer até que seria um empobrecimento muito grande, haveria um empobrecimento muito grande da fé, haveria um empobrecimento muito grande da religião, por assim dizer, se nós reduzíssemos a nossa relação com Deus ao templo. Sabe por quê? Ao me lembrar de João capítulo 4, naquela conversa maravilhosa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai virar para ela, depois de uma indagação teológica que ela faz, ela vai dizer para Jesus assim: Senhor, olha, os nossos antepassados dizem que o lugar verdadeiro para adorar é aqui em Samaria. Já vocês, judeus, falam que o lugar da adoração é em Jerusalém. Afinal de contas, Senhor, qual é o verdadeiro lugar da adoração? O que Jesus responde para ela? Jesus vai dizer para ela que Deus é Espírito. E o que importa é que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus vai acabar com essa ideia de um Deus local, com essa ideia de um Deus tribal, com essa ideia de um Deus que está fixo no lugar, de um Deus que não é móvel, mas que habita um templo em específico, em particular. E Jesus vai dizer para aquela mulher: Deus está em todos os lugares. Deus habita em tudo, em todos os lugares. Deus habita na rua, Deus habita na montanha, Deus habita no templo, porque Deus é Espírito. E nada, nem ninguém pode conter a presença de Deus. Então, nós já sabemos, inclusive, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E por mais bonito, o maior